Estamos retornando então às aulas. Espero que vocês tenham conseguido descansar, mesmo em meio a toda a situação que nós estamos vivendo da pandemia, confiando na graça de Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, o tempo que for, na vontade dEle, todo o mal cessará. Nós vamos continuar o conteúdo, continuando estudando, para que a gente faça tudo para que seja para a glória de Deus. A nossa tarefa é vocês estudarem e eu ensinar. Então hoje nós vamos falar sobre o reino protista, certo? O que nós já estudamos sobre todos os 5 reinos e o que a gente vai falar especificamente hoje do reino protistas, das almas, certo? Então nós vamos falar primeiramente sobre as almas. Então, como eu disse, nós estudamos os 5 reinos e a gente viu que tem os procariotos e os eucariotos. Qual é a diferença? Se dá pela presença e ausência da carioteca. Então, os procariotos não têm carioteca, enquanto os eucariotos, lembra que o eu quer dizer verdadeiro. Então, eles têm a carioteca verdadeira. Então, todos esses grupos de animais aqui, eles têm carioteca, enquanto que aqui são procariotos. Nós já estudamos o reino Monera, as bactérias, e agora nós vamos estudar protista. Esse primeiro grupo aqui, que é de eucarioto. Nós também já vimos os fungos, que também são eucariotos. Então, aqui, olha, vocês veem que tem 2 braços nessa estrutura, certo? Então, aqui tem bactéria, que é procarioto, e dos eucariotos nós temos protistas de um lado e protista do outro. O que vai diferir? Então, os protistas, eles são as algas e os protozoários. Então, aquela imagem que eu mostrei antes, mostrava as algas e os protozoários, certo? Então, aqui, olha. Algas e protozoários. Então, nós vamos estudar separadamente. Nós vamos estudar hoje especificamente sobre as algas. Aqui eu botei 2 fotos de microscopia, mostrando especificamente alguns tipos de algas. Elas são bem bonitas, né? A gente vai ver que elas têm estruturas específicas, a membrana plasmática, inclusive no seu citoplasma, que dá uma coloração específica, de acordo com a necessidade com o ambiente que ela vive. O que deixa essa visualização incrível, eu acho muito bonito. Então, as algas, quais são as características dos protistas? Primeiro, eles são eucariotos, uni ou multicelulares, certo? Eles podem viver em ambiente aquático ou terrestre úmido. Então, ainda existe uma necessidade de pelo menos da umidade, da presença da água. Eles são fotoautotróficos, ou seja, fazem fotossíntese. Claro que para que isso aconteça tem que ter a presença do cloroplasto. Então, qual é a organela citoplasmática que faz a fotossíntese? Eu botei aqui uma imagem de uma célula em que tem o cloroplasto. Este aqui é o cloroplasto, essa é a organela. E essa estrutura é dentro do cloroplasto. Então, essa organela, que tem o cloroplasto é específico nos vegetais, no reino planta e nas algas, certo? Então, quem é que tem cloroplasto? Protista, especificamente as algas e as plantas. Então, o que acontece no cloroplasto? A fotossíntese, certo? Então, aqui, olha, a gente pode ver que ela tem toda uma estrutura e tem o chamado de lamelas e tilacoides. Dentro dessa estrutura toda aqui, que a gente chama de estroma, que é essa porção interna do cloroplasto, a gente vê essa porção aqui, olha, eles ficam empilhados, chamados de tilacoide. Exatamente no tilacoide, que vai ser, a energia luminosa vai chegar e através dela vai passar elétrons, vão correr através dela, podendo estimular, liberando oxigênio, liberando 2 elétrons dentro de uma cadeia respiratória, certo? Liberando piruvato e ADP, que entra no ciclo de Calvin, utilizando o gás carbônico e gerando compostos orgânicos, ou seja, glicose. Então, nessa fotossíntese vai ter origem não apenas o oxigênio, como também a glicose, certo? Então, nas algas, o cloroplasto vai atuar fazendo exatamente a fotossíntese, porque eles são só fotoautótrofos, certo? Então, em relação aos protistas em si, com relação às algas, o que a gente sabe que elas têm? Elas podem ser flageladas ou tecidos. As que são unicelulares, então as algas podem ser flageladas ou ciliadas, as que são unicelulares. Ou ainda, as que são multicelulares têm talos ou pneumatocistos. Mas o que é isso, certo? O que é pneumatocisto? O que vai ser um cílio e um flagelo? O cílio e o flagelo, acho que você já tem ideia, né? Então aqui tem uma figura, exatamente de algas que são unicelulares. Aqui de novo flagelados, ó. Então é uma única célula
que elas vão ter flagelos, certo? Então, essa estrutura bem aqui, ó, são os flagelos que eles vão usar para se locomover. Assim como essa imagem mostra aqui também da euglena. Já os multicelulares, que tem, claro, mais de 2 células, eles têm talos ou pneumatocistos. Talos. Talos são as estruturas aqui, olha, que são bem compridas, que faz com que ele tenha uma estrutura mais alongada, seja maior, certo? Essas algas são maiores. E esse tipo de alga aqui também, ela vai ter talos, mas mais do que isso, ela tem pneumatócitos. Pneumatocisto, palavra estranha, né? Nova. O que ela significa? Essas algas, elas criam essa estrutura bem aqui, olha, parece uma bolinha. Nessa bolinha acumula ar. Mas por que uma alga iria acumular ar? Exatamente para flutuar na água. Então, a alga começa a acumular ar em todas essas bolinhas aqui, e quando ela fica na água, ela passa a flutuar. Então, ela tem pneumatócitos, e ela fica lá na água flutuando exatamente porque ela tem presença de ar nessas estruturas. Além disso, as algas elas formam comunidades. Essas comunidades podem ser de 2 tipos: fitoplâncton ou fitoplâncton, certo? O plâncton ele fica em suspensão nas águas oceânicas, enquanto o fitoplâncton ele fica fixo no solo marinho. Então, o que vai diferenciar aqui é a localização. Então, bênton, lembra que é a região mais profunda dos oceanos, enquanto a parte do plâncton ela fica nas regiões superficiais. Então, aqui, ó, isso aqui são dinoflagelados, que ficam exatamente nessa porção dos rios, dos mares, dos oceanos, e eles são bioluminescentes. São exatamente esses organismos aqui. Eles são capazes de liberar essa luz, certo? Essa bioluminescência. E ficam na suspensão. São fitoplânctons. Já o fitoplâncton é como esse aqui, ficam na profundidade dos oceanos e eles ficam fixos no solo marinho. Então, as algas se unem para formar comunidades, que podem ser fitoplânctons ou fitoplâncton, certo? Os protistas, as algas em si, são classificadas em alguns grupos, em filos. Primeiro filo, Chrysopta, das crisofícias, Euglenopta, das euglenoides, Basiloriophyta, das diatomáceas, Dinopta ou Pirrhopta, dos dinoflagelados, Chloropta, das algas verdes, e Phaeophytas, que são as algas pardas, e as Rhodoptas, que são as algas vermelhas. Então tem essa quantidade, essa diversidade, certo, de filos, que cada um vai ter sua característica específica, que nós vamos ver cada uma agora. Crisópta, as crisófitas. Como elas são crisofícias? Elas são unicelulares, são as algas douradas. Elas podem ser tanto de água doce como marinha, de água salgada. Aqui eu quero que vocês aprendam uma nova palavra, caso vocês ainda não conheçam. Dulcícola. Os outros slides eu vou usar. Então, sempre que vocês virem a palavra dulcícola, quer dizer que o organismo é de água doce, certo? Então, por exemplo, aqui em Belém, toda água que banha a nossa cidade vem de água doce, certo? Não é mar, é água doce. Então, toda a nossa costa aqui é dulcícola. Os animais que vivem são todos dulcícolas, não são marinhos. Diferente, por exemplo, lá em Salinas. Salinas é banhada pelo mar. Então, ali são animais marinhos, enquanto aqui é dulcícola, que é de água doce. Então, as crisofícias podem ser tanto de água doce quanto de água salgada, marinha. Elas apresentam pigmento marrom alaranjado, como a gente vê aqui, e apresentam um outro pigmento, que ele é secundário, chamado carotenoide. Então, tem 2 tipos de pigmento, marrom alaranjado e ainda o carotenoide. Segundo grupo, o segundo filo é o Euglenophyta, certo? São os euglenoides. Essa figura aqui mostra na microscopia exatamente como é a porção do corpo dela, certo? A sua forma. Então, ela é alongada e tem o flagelo. São unicelulares, podem ser dulcícola ou marinha, mas a maior parte é dulcícola, ou seja, de água doce. Podem ser heterótrofos ou autótrofos. Lembra que o heterótrofo é aquele que precisa consumir o alimento, enquanto o autótrofo produz o próprio alimento, ou seja, faz a fotossíntese. Os euglenoides não têm parede celular, certo? A reserva energética é o paramino. Eles têm 2 tipos de clorofila, a clorofila A e clorofila B. E além disso, tem um pigmento chamado caroteno e a xantofila. Esse tipo específico de alga, eles podem formar cistos e ficar dormentes. Aqui
é um gifzinho que mostra exatamente isso. Então tá aqui as eglenoides, certo? Como elas têm o seu movimento, como a gente consegue perceber. E algumas delas, elas ficam encistadas, ou seja, formando um cisto. Quando não tem um ambiente muito adequado, é como se elas se fechassem até que o ambiente ficasse adequado, elas estivessem bem o suficiente para poder se abrir e ter esse formato normal. Então, isso aqui é o encistado, esse é o corpo normal, que é o alongado com o flagelo. O outro filo chama Basilariophyta, que são as diatomáceas. As diatomáceas são unicelulares, são marinhos ou ainda drucícolas. Quais são os pigmentos? Clorofila A e C e ainda tem carotenoides, como pigmento secundário. A reserva energética é a leucosina e lipídio. E tem a locomoção, para se locomoverem, lembra que a gente falou do anterior que ele tinha flagelo? Aqui não, elas produzem secreção e vai deslizar sobre ela. Então as diatomáceas produzem uma secreção e vão deslizar sobre ela. Não é por flagelo que se locomove. Além do que, por que é importante falar dessa reserva energética? Os organismos têm um tempo que eles conseguem consumir o alimento. Aqui no caso é heterótrofa, certo? Então precisa consumir o alimento. Mas se por algum momento tem uma escassez de alimento, ela começa a pegar a reserva energética. Nesse caso é leucosina e lipídios. Para ficar mais fácil de entender, nós, seres humanos, qual é a nossa reserva energética? Aliás, os mamíferos como um todo. A gente tem uma estrutura que chama glicogênio que fica no nosso estômago. E a gente começa a quebrar esse glicogênio que fica no organismo para poder retirar a glicose. Assim como o lipídio. Então, todo o lipídio do corpo ele é quebrado para retirar a glicose, certo? Outro grupo chamado dinófita ou pirrófita, que são ginoflagelados, certo? Eles são marinhos. É importante a gente entender que esse dino significa peão ou rodopiar, que é exatamente a estrutura que a gente tem aqui, ó, corporal. Então, eles são marinhos e têm essa estrutura em formato de peão. Eles apresentam uma parede celular, uma estrutura chamada lórica, e tem dois flagelos. Onde estão esses flagelos? Tem um flagelo inicial aqui e tem outro secundário. Ele é transversal, ou seja, de um lado ou outro para o corpo. Então, através desse movimento do flagelo, que eles conseguem se locomover. Os pigmentos, tem clorofila A e C, ainda tem os pigmentos que são secundários. Caroteno, piridina, xantofila e óleos. A reserva energética é o amido e o lipídio. E eles estão envolvidos num... Você já deve ter estudado relações ecológicas. Então, lembra que relações ecológicas a gente tem as que são harmônicas e as que são desarmônicas. Nesse caso, a gente vai falar aqui de uma dessas relações que são desarmônicas, que vocês devem ter estudado em ecologia. Essa relação desarmônica chama maré vermelha, em que ela é negativa para os outros organismos. Eu vou já falar sobre ela. Além disso, os ginoflagelados também são envolvidos na eutrofização e eles são bioluminescentes. Essa foto aqui, que eu já até mostrei antes, mostra justamente essa bioluminescência. Os ginoflagelados eles produzem essa estrutura bioluminescente, esse elemento bioluminescente, e dependendo de como a luz bate, então onde tem um ginoflagelado presente, ele fica iluminando o ambiente. E a eutrofização é quando aumenta a quantidade muito grande de nutrientes no ambiente e acaba ficando eutrofizado e leva à morte de muitos animais. Porque eles retiram, na verdade, como se fosse uma briga, o dinoflagelado ele aumenta de quantidade de forma exacerbada, em que ele acaba consumindo mais alimento e tirando todo o oxigênio que tem na água, levando às mortes dos peixes, por exemplo. Então, a maré vermelha. Essa imagem mostra exatamente o que é uma maré vermelha. Essa foto aqui, ela foi tirada em 2013 em Fortaleza, quando teve maré vermelha ali numa praia. Inclusive, eu achei até um vídeo no YouTube que ele fala como as pessoas estavam ali. É uma praia que era muito visitada, inclusive cheia de barraca, e os comerciantes falavam que eles começaram a se incomodar. Difícil entrar na água, impossível. Mas até ficar fora tinha um cheiro muito forte, desagradável, porque elas produzem uma toxina que provoca um desequilíbrio ecológico, certo? Pode ser provocado pelo esgoto jogado no mar, seja da cidade ou ainda
por próprios navios, que acabam jogando esgoto de forma excessiva, ou seja, muito navio, muito resíduo que é jogado, acaba aumentando a quantidade de dinoflagelados e eles jogam toxinas, certo? E provoca a bioacumulação. Quando acontece a maré vermelha, geralmente elas são 60 milhões de dinoflagelados por litro d'água. Então imagina, 60 milhões por litro d'água, é muito. Se cada um deles joga um pouco de toxina, imagina a quantidade que é lançada, a ponto de mudar a cor da água. E nisso, não só vai intoxicar, no caso aqui, areia, as pessoas que estão lá, cheirando aquele odor que fica desagradável, também acontece a bioacumulação. Bioacumulação é uma coisa que sempre cai no Enem em todos os vestibulares. Por quê? Imagina aqui, esses dinoflagelados que ficam ali, eles vão jogar isso, só que aí toda essa toxina ela pode ficar em outras algas maiores, que podem ser alimentos de peixes, de outros animais, e aí, por exemplo, nós vamos nos alimentar do peixe que comeu algum outro animal que foi intoxicado pela maré vermelha. Então começa a ter a bioacumulação, vai acumulando a quantidade de toxina. Claro que quem está no topo da cadeia alimentar tem mais toxina, então sempre vai ser o predador. Nesse caso, que eu falei, do peixe que vai ser lá, vai comer um outro, por exemplo, o peixe que ele é carnívoro, com um outro peixe, um peixe que é herbívoro, que comeu alga que está contaminada. Então, claro que o peixe carnívoro tem uma quantidade maior de toxina e o ser humano que come o peixe carnívoro só vai acumular, por isso que é bioacumulação. Então, a quantidade de toxina vai ser maior no organismo da pessoa que come o peixe que estava contaminado. Tem muitos casos a gente vê no mundo todo exatamente por conta de uma quantidade errada, quantidade exacerbada de poluente nos oceanos, que aumenta a quantidade de dinoflagelado e provoca maré vermelha, que pode provocar uma bioacumulação, que pode provocar uma intoxicação grave. Então é um dominó. Se não tiver um controle, por isso que é muito grave a questão do controle ambiental. Não é simples, não joga um lixo na praia. Não. São coisas. Aqui em Mosqueiro, aqui na cidade, a gente sabe que ali o esgoto é lançado direto no rio. Ali é rio, não é caso de maré vermelha aqui. Mas imagina a quantidade de esgoto que é jogado ali na praia. E as pessoas tomam banho naquela água de esgoto. Porque vem água da casa das pessoas, seja da torneira, do chuveiro. E se não tiver a coleta adequada, pode ser até da privada. Então vai para ali e começa a acumular uma quantidade muito grande de toxinas. Logo, a quantidade de bactérias e fungos e protozoários aumenta muito, até que pode provocar uma doença grave, como tem muita gente que já teve, não só doenças de pele, como intoxicação alimentar. Então, por isso que é muito importante esse controle ecológico. Essa relação da maré vermelha, a gente tem que falar sobre amensalismo, é uma relação desarmônica. Acredito que você já viu em ecologia algumas relações ecológicas. Nesse caso, esse protista, ele provoca uma relação desarmônica que chama amensalismo. Por quê? Para ele é indiferente. Vai ter uma quantidade muito grande de nutriente para esse protista. O dinoflagelado ele vai se alimentar desse nutriente de uma maneira tão grande que começa a multiplicar tanto que pode ser 60 milhões de dinoflagelados por litro d'água. Logo, ele vai começar a produzir toxinas e dificilmente algum outro animal sobrevive aí. Então, para ele é indiferente, mas ele provoca uma relação negativa com todos os animais que estão ao redor, que vivem ali. Então, peixes acabam morrendo, pessoas podem ser intoxicadas. Então, isso chama amensalismo, relação desarmônica. Outro protista que também gera uma relação desarmônica, que é a eutrofização, a gente pode ver isso aqui, são as algas verdes, que é a clorófita. Elas podem ser uni- ou pluricelulares. Já as clorófitas, elas podem ser marinhas, bucícolas ou terrestres. Então, podem ser de água salgada, água doce ou ainda em terra úmida. As algas verdes têm clorofila A e B, tem caroteno e xantofila como outros pigmentos secundários, elas são fotossintetizantes, fazem fotossíntese. A reserva energética é o amido, e elas vão aparecer lá com celulose. Essa imagem que eu coloquei aqui, a espécie chama Enteromorpha prolifera. Isso aqui é uma praia bem habitada, por sinal, muito frequentada, e que é uma quantidade muito grande
por eutrofização, inclusive, multiplica a enteromorfa prolifera, por isso que tem esse nome, ela prolifera. Ela multiplica de maneira muito exacerbada, ela prolifera muito. Então ela vai crescendo até criar uma camada sobre a água. E nisso, ela não é tóxica. Se vocês forem procurar depois no Google, temos imagens até engraçadas, pessoas brincando, tomando banho, elas entram na água, saem toda coberta, cheia de água, porque ela não é tóxica. Mas claro que não é agradável. Como é que tomar banho numa praia dessa? Pra gente não é maléfica, mas para os animais sim. Porque ela vai consumir o oxigênio da água. Então, para retirar essa alga toda, geralmente eles pegam tratores, ou então até contratam pessoas, as pessoas se unem para coletar essas algas e retirá-las. E por ter essa camada bem grande de alga, o sol não vai passar, não vai bater na água e não vai ter fotossíntese, certo? Então não vai ter uma quantidade adequada de oxigênio na água, provocando a morte dos peixes. Porque se tem uma diminuição muito grande da quantidade de oxigênio, os peixes precisam respirar, eles têm que absorver o oxigênio na água. Se eles não conseguem absorver, isso leva à morte. Isso chama eutrofização. Também é outra relação, não é uma relação ecológica em si, é uma consequência de desastres ambientais que também cai com muita frequência no Enem. Outro tipo de protista, de alga, é o filo Phaeophyta, certo? Que são as algas pardas. Essas algas pardas elas são multicelulares. O ambiente exclusivo é marinho, então só tem água salgada. Tem clorofila A e C. E tem caroteno fucosantina, certo? Como outro pigmento. A reserva é óleo e laminarina. Elas ficam fixadas ao substrato. Um exemplo é o sargaço. Essa foto aqui é um exemplo do sargaço, um desenho, certo? Elas ficam fixas no solo, olha, elas se prendem ao solo. Lembra que eu falei de antes que tinha as vesículas flutuadoras? Olha. Esse é um tipo, é um exemplo clássico que tem as vesículas flutuadoras, aí elas crescem muito e ficam flutuando na água, no ambiente. Bom, essa foto mostra perfeito, sargaço com pneumotocista, certo? Olha, cada bolinha dessa aqui é um pneumotocista. Então eles crescem e começam a acumular ar. Vê como é bem grande? Por acumular ar, eles podem ficar flutuando na água por muito tempo. Então esse é o sargaço, que é uma alga verde, que acumula ar, porque tem pneumotocistas. E temos o filo Rhodophyta, que são as algas vermelhas. As rodófitas elas têm a ficoeritrina, esse é o pigmento. Além disso, tem xantofilas e carotenos. A reserva energética é o amido. A clorofila que tem A e D, o outro pigmento secundário é ficobilina. Um exemplo que a gente até consome de rodófita é o nori. O nori é vendido para fazer sushi. Então é vendido assim, certo? Porque eu peguei uma embalagem. Então ele é retirado dali, abre-se e enche, né, de aquele arroz específico, o recheio para fazer o sushi. Então isso vem especificamente dessas algas vermelhas aqui. Para quem não sabia, a origem do nori, ele vem daqui, são algas vermelhas. Todo mundo já comeu sem saber, né? Esse quadro mostra exatamente todos os filos e as características deles. Então isso aqui é bom para que vocês estudem depois com calma, se quiserem fazer um mapa mental sobre ele, vai ser muito bom. Então eu vou falar rapidinho aqui. Clorofita é unicelular ou multicelular. Tipo de clorofila A e B, a reserva energética é o amido, certo? Phaeophyta multicelular, A e C, alga carotenos, toxina e xantofila. Óleos laminarina, certo? Então tem toda a descrição deles exatamente para ver a diferença. Eu aconselho fortemente vocês façam um mapa mental para aprender a diferenciar os filos. Além disso do mapa mental, essa atividade aqui é obrigatória. Essa aqui, eu quero que vocês façam e me enviem por e-mail. Eu vou dar até o fim da semana para isso, certo? A atividade é sobre o atol das Rocas. Essa aqui é uma imagem, inclusive, do atol das Rocas. Isso aqui é a nossa marinha e aeronáutica brasileira que faz o controle. Ali é proibida a entrada. E eu quero que vocês pesquisem e me digam o que é o atol das Rocas. Que tipo de alterações ambientais podem influenciar o atol? Tendo alteração ambiental, que consequências ocorreriam? Então eu aguardo até sexta-feira que vem para o meu e-mail
esse trabalho, essas atividades. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo pelo Instagram ou mandar um e-mail que a gente vai conversando. Mas fica a atividade para essa semana. Continuando. A gente viu então todas as características dos protistas, das algas em si, vimos os filos e agora a gente vai falar sobre a reprodução. A reprodução ela pode ser assexuada, ou seja, sem envolvimento de gametas, e sexuada. Então, primeiro eu vou falar sobre assexuada. Quem é que faz a reprodução assexuada? São as algas unicelulares. Essa reprodução vai ser por divisão binária. Então, eu botei exemplo aqui de duas algas que fazem essa reprodução, as algas verdes e a euglena. Então, elas fazem a divisão binária. As algas verdes, a gente vê aqui, tem uma estrutura com um núcleo, com seu flagelo, e dentro dela ela vai duplicar o núcleo e a partir daí vai se dividir. É divisão binária. É um organismo que se divide em dois. Então, imagina, tem um e se divide em dois. Isso é divisão binária. Então, era um único, aí dentro ele consegue fazer uma divisão, ele multiplica o seu material genético, multiplica toda a estrutura e depois se divide em dois. Assim como a euglena. A euglena é um único, ela duplica o seu flagelo, duplica todo o material genético até que tenha uma fissão, uma divisão binária, e passa a ser dois organismos. Então, isso é um tipo de divisão assexuada. E temos a reprodução assexuada por fragmentação. A fragmentação, ela acontece em organismos multicelulares com filamentos. Então, multicelulares filamentosos. Então, a gente viu que a reprodução assexuada pode ser por bipartição ou ainda por fragmentação. Essa imagem aqui eu mostro exemplo de multicelulares filamentosas e aqui é por esporulação. Multicelular filamentosa, o que acontece? Tem um corte da estrutura, vê que ele fica fixo aqui no solo, aí tem um corte de uma estrutura, essa estrutura cai no substrato e começa a crescer. Começa a multiplicar até ter um tamanho semelhante ao original e o ciclo renova-se, certo? Isso é multicelular filamentosa, porque os filamentos caíssem dessa origem a outro organismo. Assexuada porque não envolve gameta. E temos a esporulação. Essa imagem aqui é o exemplo. Eu tenho um indivíduo adulto, que ele forma um zoosporo. O zoosporo amadurece, ele sai pela água, encontra o substrato adequado, o filamento jovem começa a desenvolver, e aí no substrato ele cresce até ficar maduro o suficiente para liberar outro zoosporo e continuar a reprodução assexuada, sem envolvimento de gametas, certo? É apenas um único organismo que tem o zoosporo, e esse zoosporo é capaz de fazer a proliferação. Essa é a reprodução assexuada. Agora, a reprodução sexuada, nós temos 3 ciclos diferentes. Então, vou com muita calma para que vocês entendam. Se tiver qualquer dúvida, fale comigo por e-mail ou pelo Instagram. Então, a reprodução aqui sexuada, ela tem 3 ciclos reprodutivos diferentes. O primeiro dele é o aplobionte aplonte, também vai ser chamado de ciclo aplonte. E o aplobionte diplonte, ciclo diplonte, e o diplobionte. Então, tem 3 ciclos. Aplobionte aplonte, aplobionte diplonte e diplobionte. Eu sei que os nomes são parecidos, mas o importante é entender a diferença entre eles. Vamos lá. Então, aqui a reprodução sexuada tem o ciclo aplobionte aplonte. Primeiro, aqui já envolve os gametas, lembra que é sexuado. Então, tem o gameta masculino e o gameta feminino, vão se unir, tendo a fusão formando um zigoto 2N, porque NN forma um zigoto 2N. Esse zigoto 2N, ele sofre uma meiose, logo vai ser reducional, certo? Diminui a quantidade, as células são haploides, célula N, e essa célula haploide, ela amadurece, virando um adulto haploide, e depois ela sofre uma mitose, gerando os gametas, certo? Então, tem o N, 2N, aí vira a célula haploide, ela amadurece o adulto, sofre uma mitose, gerando 2N, NN. Então, gerando 2 gametas, cada um com N. Isso é aplobionte aplonte. Exemplo aqui, ó. Temos essa alga. Então, aqui, olha, temos os gametas N e outro gameta N. Eles vão se unir os gametas, certo? Que chama isogamia. Nessa fusão vai surgir um zigosporo, que é o zigoto. Esse zigoto, ele é 2N. E a partir daí, sofre uma meiose reducional. E a partir daí, olha,
As células haploides são N, que vão se desenvolver em outros indivíduos. O que é importante pensar aí, lembrar? Aqui, ó, eu tenho gametas N, e depois vai terminar com adulto haploide N. Essa informação é muito importante. Adulto haploide N. Esse é o haplobionte aplonte. Então, vamos para o aplonte diplonte. No aplonte diplonte, também temos os gametas N e N, feminino e masculino, tendo uma fusão do zigoto 2N para um adulto diploide 2N. Só que aí, olha, lembra que antes lá tinha um ciclo que ele era mais longo? Aqui não, já vai direto para o adulto diploide. Quando o adulto diploide 2N, ele precisa formar um gameta. Como é que o adulto 2N vai formar um gameta? Ele tem que sofrer meiose. Então, ele sofre a meiose para formar células N e N, certo? O 2N formar os gametas N e N. E aí o ciclo recomeça. Então, a diferença é que tem o adulto diploide 2N, que sofre a meiose, para gerar o gameta N. Então, ele é mais simples e mais rápido do que o outro. A figura aqui exemplifica. Então, tem uma alga diploide 2N, ela vai gerar os seus gametas, cada gameta vai ser N, e aí ele forma um zigoto 2N, e esse zigoto sofre uma meiose gamética, certo? Reducional, para poder originar o outro indivíduo a partir do organismo adulto, certo? O que vai diferenciar aqui? Olha, o adulto diploide, 2N. Então, volta lá para o outro gráfico. Aqui, olha, o adulto haploide, ele é N. Até anotem aí, façam a observação. No haplobionte aplonte, o adulto haploide, ele é N. Então, o adulto, ele é haploide. Já aqui no aplonte diplonte, o adulto ele é diploide. Então, adulto diploide, enquanto que no haplobionte diplonte, aplonte, o haploide, o adulto é haploide. E o diplonte, o adulto é diploide. Por isso que é diplonte. Então, porque o adulto é diploide. E temos o ciclo diplonte, que é por alternância de gerações. Então, vai alternar. Como ele acontece? Devagar, respira. Eu sei que é muita informação. Então, temos os gametas sempre são N, masculino e feminino. Eles se fundem para gerar um zigoto 2N. Esse zigoto, ele vira um adulto diploide 2N. Ele passa por uma meiose, ou seja, a meiose geralmente ela reduz. Em exceções que ela é conservacional. Então, ela reduz a quantidade aqui. Então, o adulto diploide vai gerar célula haploide N, que são os esporos. Essa célula haploide ainda não é adulto. Então, vai ter o adulto haploide N, que vai formar o gameta. Então, vem aqui, olha, porque é alternância. Assim como eu tenho o adulto diploide 2N, eu tenho também o adulto haploide N. Então, eu tenho os dois. Então, a gente vai encontrar os dois, tanto o diploide 2N quanto o adulto diploide N. Então, vai ter uma alternância de gerações. Nos outros dois, a gente viu que era específico só o diploide N, o adulto, ou só o haploide N adulto. Aqui não. No diplonte, vai ter alternância de gerações. No mesmo ciclo, eu tenho tanto o diploide quanto o haploide. Aqui que a gente vai ver o exemplo. Vamos lá começar com calma pelo gameta. Aqui tem os gametas, certo? Tem a fecundação, união dos gametas pela fecundação, libera e vai formar dois indivíduos novos. Opa, é o contrário. Então, o gameta é liberado aqui, união dos gametas, eles se unem para gerar a fecundação. Quando tem a fecundação, vai formar o zigoto 2N. Esse zigoto vai sofrer mitose, ou seja, N e N vão ser formados, certo? E a partir daí ele vai desenvolver para gerar o esporófito, que também é 2N. Esse esporófito, ele sofre uma meiose. Se ele sofre uma meiose, os zoosporos vão ser NN. Então tem aqui o esporófito 2N, ele sofre uma meiose para ter o zoosporo NN. E esse zoosporo sofre uma mitose para dar continuidade. Vai ter o gametófito masculino e o gametófito feminino. E aí, a partir daí, o gametófito feminino vai dar origem ao gameta feminino, o gametófito masculino ao gameta masculino, que vai dar origem aos gametas aqui. A gente volta para onde a gente chegou no início. Os gametas se unem, fazendo a fecundação, e o ciclo recomeça.
O telha é bem mais complexo, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu sei que esse assunto é um pouco mais complexo. Eu espero que na próxima aula a gente já se reúna pelo Google Meet e a gente possa conversar e tirar as dúvidas direto, certo? E eu vou incluir uma atividade para que vocês façam também na sala de aula do Google e mandem mensagem assim que for necessário.